Bem-vindo, peregrino. Tenho estado à tua espera. Aqui jaz Ciro, rei da Ásia, rei do mundo. Tudo o que resta de mim é pó. Não me invejes. Essa é a inscrição do túmulo do Ciro II, Ciro o Grande, rei da Pérsia. E o vídeo de hoje será sobre a Pérsia. Então, eu, como poeta Manuel Bandeira, vou-me embora para Passárgada. Lá eu sou amiga do rei, ou amigo. E a produção vai soltar a vinheta pra gente. Solta a vinheta, produção. Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a arte da Pérsia. Desculpa o nosso áudio, porque tá muito calor e eu precisei colocar um ventiladorzinho aqui. Então, se vazar um pouco o áudio, perdoe-nos, tá? Gente, vídeos passados nós falamos sobre a Mesopotâmia. E se você dá um Google lá, pesquisa arte da Mesopotâmia, vão aparecer algumas imagens de arte persa, né? Às vezes está junto, às vezes separado, mas a arte persa ela tem algumas singularidades diferentes da arte da Mesopotâmia. Afinal de contas, é um povo diferente, né? Mas o que aconteceu? Breve história da Pérsia, só para vocês se localizarem. Produção, coloca um mapinha pra gente aí. A gente tem ali o mapinha, uma parte ali do Mediterrâneo, do Mar Egeu, uma parte da Europa, parte de baixo da Europa, um pouquinho da África e o Oriente Médio. Vocês estão observando aí no mapa. O que acontece? Atualmente, a Pérsia se localizaria no país que a gente conhece como Irã, né? O que acontece? Os povos chamados povos persas, ou povo persa, não são povos árabes, né? Apesar de estar naquela região que a gente imagina que tem uma etnia árabe, né? Na verdade, eles são povos que vieram da Europa Oriental para se instalar naquela região ao sul. E ainda no mapa, se você está meio assim, não se localizando, aquelas cidades que a gente falou lá no vídeo anterior, Uruk, elas vão estar ao norte da Pérsia, né? As principais cidades que hoje em dia estão no Irã ficam ao sudoeste dessas cidades principais da Mesopotâmia. O que acontece? Como eu havia falado no vídeo passado, vários povos viveram nessa região e quando o povo persa se instalou nesse lugar, o império se expandiu, aquela beleza. No mundo antigo foi o maior império em população até, e foi um império muito grande, pegou regiões da África. Eles foram até lá lutar com os gregos, né, gente? Lutar com o Gerard Butler, quer dizer, o Leônidas, né? O Rodrigo Santoro foi lá lutar com ele, na verdade não, mentira, foi o Xerxes. E então, aquela lá é uma representação, infelizmente, colocam os persas como, né, povos esquisitos, sempre tem que ter aquela dicotomia, né, bem e mal, mas enfim, o povo persa é um povo que tem uma cultura super rica e vale a pena a gente estudar ela, apesar de termos muito pouco material sobre esse povo. Muita coisa foi destruída porque eles viveram várias guerras, então a gente tem pouca coisa, mas o que a gente tem foi bem preservado e nós temos vários estudos sobre isso. E, para começar, já que eu citei Manuel de Bandeira no início do vídeo, vamos falar de arquitetura, tá? E a primeira construção arquitetônica que eu vou falar fica em Passárgada, que é a cidade que o poeta brasileiro cita no poema Vou-me embora para Passárgada, tá? O que tem em Passárgada? Que construção arquitetônica é essa? O túmulo do Ciro II, Ciro o Grande, tá? A arquitetura persa, ela vai se desenvolver diferente da arquitetura mesopotâmica, mas vai manter algumas similaridades, tá? Quais que são essas similaridades? É claro, a arquitetura vai estar junta à política, que vai estar junta à religião, vão andar juntas ali, e a arte vai se desenvolver
com essas duas temáticas, a religião e a política. Quando nós falamos de política, é que os grandes reis e comandantes vão ser exaltados em murais, vão ser exaltados nos palácios, e na religião nós vamos ter as figuras, aquelas criaturas mitológicas presentes nessa arquitetura também. Falando sobre o túmulo do Ciro, ele tem uma base retangular, é algo que vai aparecer muito na arquitetura persa, base quadrada ou retangular, muitas escadas, muitas rampas, que é algo que está presente, mas algo que vai modificar diferente, que vai ser diferente da arquitetura mesopotâmia, é o tratamento com os tijolos, né? Tijolos de argila, de cerâmica. Dessa vez os tijolos vão estar esmaltados. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente só falando sobre técnicas de cerâmica. Eu não vou entrar na questão desse tema, desse conteúdo por enquanto, mas basicamente é assim. Nós vamos ter o tijolo cru, né? Deu ali só uma queima, e aí nós temos o tijolo que teve uma queima e depois ele recebeu uma pintura com vidrado, né? É uma solução de vidro que vai queimar junto com a cerâmica numa segunda queima e vai dar uma proteção melhor para aquele tijolo, tá? A próxima construção arquitetônica que nós vamos citar é a Necrópole dos Reis. Essa construção, ela foi feita numa montanha. Para quem não está familiarizado com a geografia persa, é um local que tem muita montanha, a terra é muito seca, bastante areia, e essa construção ela foi esculpida na pedra da própria montanha, né? Vocês vão observar aí nas imagens algumas características assírias, né? E também nós vamos ter a presença de cruzes. Por quê? Cada túmulo de cada rei que foi sepultado, claro, né? Já foi saqueado, né, gente? Porque nada do mundo antigo, só o que está enterrado está intacto, gente. O que foi descoberto, escavado, já foi saqueado, né? Então quase não tem mais nada lá. Mas assim, o que a gente tem são as construções na pedra. E em cada abertura, cada entrada dessa para o túmulo de cada rei, que reis são esses? O Ciro não está lá, né? Quem está lá? São os descendentes dele. Dario, Astarxerxes, o próprio Xerxes, eles estão sepultados nesse local. E cada entrada dessa tem uma escavação em alto relevo em formato de cruz, e no meio da cruz tem a portinha para adentrar o túmulo, né? É bem interessante, vocês vão acompanhar aí nas imagens a riqueza de detalhes que foram colocados no túmulo, né? E algo que eu gostaria de ter falado, acabei esquecendo, mas é o seguinte: assim como a arte da Mesopotâmia, a pintura, a cerâmica, a arquitetura e a escultura, elas vão estar juntas, tá? Trabalhando juntas ali dentro das construções arquitetônicas, tá? Então a pintura ela vai estar nos murais, dentro dos palácios, a escultura vai ser representada pelos altos e pelos baixos relevos. E, por falar em altos e baixos relevos, vamos para a nossa terceira construção arquitetônica da Pérsia. Situada na cidade de Persépolis, nós temos o Palácio, né, de Persépolis. Inclusive, no vídeo anterior apareceu, mas eu vou falar melhor dessa imagem que a produção colocou para vocês, que é o seguinte: Persépolis, que era uma das capitais, uma das cidades principais do Império Persa, era onde ficavam seus governantes, os reis, certo? Por quê? Cada uma das cidades persas, o que eles faziam? Quando eles chegavam no local, eles não destituíam todos os governantes, eles deixavam o governante do próprio povo dominado ficar lá. Além deles não terem que guerrear mais, fazer refém, gente, isso tudo é desperdício de energia, tá? E de dinheiro, porque você tem que pagar exército, né? Então, assim, vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo: deixar um governante lá e preservar essa cultura desse povo para não ter
mais guerra dentro do próprio império, né? E só que a capital, quem ficava, eram os governantes persas. E eles recolhiam tributos desses povos que eram dominados. E a riqueza do Império Persa foi aumentando dessa maneira. Só que assim, tem que deixar o povo um pouquinho feliz, né? Então vamos usar a arte para dar aquele glow, para dar, né, aquela sensação de satisfação no povo, porque se o povo não está minimamente satisfeito, aí tem guerra, aí tem confusão, aí tem, né, tiroteio, não é legal, né? Então o que eles fizeram? Toda uma recepção para esses povos chegarem à cidade de Persépolis. Primeiramente nós temos o Portal das Nações, né? Esse Portal das Nações era a entrada principal da cidade e em direção ao palácio. Bem-vindos, né? E ali na entrada já, o que a gente tem? O portal tinha 2 lamachus, né? Ou lamassus, que é aquela figura mitológica que a gente tinha falado no vídeo anterior. Entrando no Portal das Nações, após esse portal, lembra que eu falei que a arquitetura vai ter muita escada, degrau, rampa? Então, aí nós vamos ter a Escadaria das Nações. Essa escadaria, ela é muito interessante e muitas vezes ela vai ser o cartão postal da arte persa. Por quê? Nessa escadaria estão presentes baixos relevos de todos os povos que faziam parte do Império Persa. E os estudiosos, é até um estudo de moda, gente, é um bafo. Os estudiosos, ao observarem essa escadaria, conseguiram definir cada povo que estava lá visitando o Palácio de Persépolis e levando tributos ao rei. A partir das observações do cabelo, da barba, dos adornos, chapéu, roupas. Então é muito interessante que é uma arte que vai misturar, né, a religião e a política ali, e até a parte que a população não sabia ler e escrever. Então você poderia observar um mural e entender o que o rei estava tentando passar, comunicação, gente, para os seus súditos, né, para os seus súditos. E a cidade de Persépolis era um complexo gigantesco. Hoje em dia nós temos apenas algumas ruínas devido às guerras que tiveram. Porque o que acontece? Chegou um cara lá da Macedônia, um tal de Alexandre o Grande, e tacou fogo na cidade de Persépolis, queimou tudo. E aí hoje em dia nós só temos essas ruínas, infelizmente. Mas que eles têm algumas reconstituições 3D, animações, para vocês terem uma ideia de como que eram essa cidade. Muitas colunas, inúmeras colunas, muitos animais em escultura, em alto relevo, porque não tinha só os lamassus, tinha esfinge, tinha lamassu, tinha grifo, muitos touros, porque os touros faziam parte da iconografia desse povo, leões também, animais de poder e que transmitiriam força, né, que seriam cartão postal. Eu acho que no nosso caso tinha que ser uma capivara, né? Mas para eles eram os touros e os leões. A pintura dentro da arte persa, como eu falei para vocês, essas civilizações antigas não vai ter aquela vamos falar, produção, suporte, não vai ter aquele suporte que a gente conhece hoje em dia. A pintura vai ser mural. E eu gostaria de falar das cores, né? São cores mais ou menos parecidas com as cores utilizadas na arte da Mesopotâmia, mas assim, vários tons de azul, muita riqueza, porque lembra que azul vem do lápis lazuli, que é caríssimo, tá? Amarelo, laranja, tons terrosos, o preto. A gente tem poucas coisas coloridas que foram preservadas. Uma dessas coisas que foram preservadas é o friso dos arqueiros, que foi encontrado na cidade de Susa. Atualmente, esse friso, essa pintura, mural, baixo relevo, está no Louvre. E é muito interessante vocês observarem que a lei da frontalidade, ela está aí, né? Vou explicar mais pra frente certinho, mas ela tá aí, né? As pessoas assim de perfil.
e vocês podem observar as cores que eu já disse nesse friso, tá? Os arqueiros, os guardas, eles vão ser representados nesses murais, geralmente próximos a alguma cidade importante ou próximo dos palácios ou até dentro dos palácios, tá? Só que eu já falei demais, mas eu gostaria de fazer uma menção rapidinho, que é o seguinte, a tapeçaria persa, né? A tapeçaria persa foi algo que restou desse povo, né, que os iranianos se orgulham muito, e que vai ter nessa tapeçaria? Muitas figuras humanas, figuras de animais e de flores. Só que com a vinda do Islã, mais posteriormente, agora atualmente já no Irã, os tapetes foram ficando mais abstratos, com mais arabescos, mas tem muitas tapeçarias ainda com figura humana. E para fechar, algo que era muito presente desde os persas antigos é a ourivesaria. Tá passando a palavra aqui pra gente? Ourivesaria. O que é isso? É a produção de joias, muito ouro, muitos metais preciosos, pedras preciosas. Mas quais que são os objetos que a gente pode citar? Bom, os principais vão ser as coroas, muito bracelete, mas o ouro vai estar presente até em utensílios domésticos, tipo um copo, uma taça, né, um pratinho de ouro. E os persas vão ser bastante famosos por esse tratamento na arte, na produção de joias, né, a ourivesaria. E, para terminar, eu tô terminando a produção, o vídeo tá ficando longo, eu sei, mas para terminar, eu gostaria de fazer uma menção a uma HQ, uma história em quadrinhos, que se chama Persépolis, recebe o nome da cidade, que é sobre uma menina iraniana falando sobre um período histórico dentro do Irã. Foi escrito por uma mulher, essa maravilhosa aqui, tá? E a HQ se tornou uma animação, então vale a pena assistir a animação e ler a HQ. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho para fazer ele, então dá aquele like, por favor, compartilha. E infelizmente não conseguimos chegar a 1000 inscritos, então não vai ter bolo, tá? Infelizmente, mas nós estamos aí galgando esses 1000 ainda no ano de 2020. Um beijo e até a próxima!